Eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo para mais algumas perguntas. Se alguém quiser perguntar, pode trazer para mim. Essa primeira pergunta vai para Ana Vargas. Isso é bom, Vaninha. É bom. Tá bom. Vaninha. Existe um período de tempo para o tratamento do autismo, para receber alta? E se eles ficam bons, recuperados? Não, não tem um tempo. Como eu coloquei, é indeterminado. Eles têm grandes melhoras mesmo, né, dentro do universo que eu falei para vocês do nosso trabalho. Estamos com 2 meninos com a fala desenvolvida, 2 meninos que haviam perdido completamente a fala. E não é aquela fala com ecolalia, é uma fala que diz o que quer, o que sente. Obviamente que não falam como nós nos expressamos, né? Mas para a condição autista é muito, e é algo que a ciência oficialmente tem como raro ou impossível. Prazo para alta não tem, é um paciente que provavelmente vai necessitar desse apoio por toda a vida, né, porque ele está nessa condição reencarnatória e a cura do autismo ainda não se tem. Se teve grandes melhoras. Tirar um autista de uma condição, como era o caso do Rafael e de outros meninos que nós temos lá, que seriam as mais graves, para ele ser considerado um autista de alto desempenho, no sentido dele ter liberdades e autonomia para muitas coisas que não teria, eu considero como muito grande. Mas, respondendo, não tem prazo, é indeterminado, e existem, sim, grandes melhoras. A outra pergunta também é para você. Qual o profissional que pode diagnosticar o TDAH? Em geral, são diagnosticados por psicólogos, por psiquiatras, também pediatras infantis, pedagogos, muitas vezes por uma equipe multidisciplinar. Mas qualquer um desses profissionais ele vai avaliar e dar essa condição. Mas, em geral, o diagnóstico mesmo vai ser por um médico, né? O psicólogo vai dar o seu parecer a respeito. E qual as técnicas para tratar o autismo? Qual o procedimento, passo a passo, no que diz respeito ao magnetismo? Ivan, tu pode ser meu autista por 1 minuto? Então, gente, quais... É para a próxima encarnação, tá bem? É para a próxima. Na próxima, tá bem. Bom, ele... Como tu quiser, ele pode ficar caminhando, mas tu pode ficar paradinho aqui, que é só para demonstrar. Fica aqui de ladinho para o pessoal aqui. Tá. Pessoal, as técnicas, elas vão seguir os mesmos passos de qualquer atendimento magnético, embora, desde os tempos de Mesmer, e passando por todos os magnetizadores clássicos, a gente sabe que cada um deles desenvolveu uma forma de atendimento. Então, o que eu vou passar? Aquela que nós desenvolvemos na sociedade, mas que eu acredito que seja aplicada pela maioria dos aqui presentes. Não precisa. Tá? Começamos por estabelecer a relação magnética. No caso do autista, nós já começamos isso muitas vezes pela interação com as brincadeiras, com estar próximo dele, já começamos a relação dessa maneira, mas vamos no passe especificamente, estabelecer essa relação, fazer o tato depois, tá? Vou fazer uma série de dispersivos longitudinais, vou repetir esse tato, porque como ele é um paciente crônico indeterminado, poderá, ao longo do tratamento, surgirem algumas questões pontuais. Né? Para o autismo especificamente, vou trabalhar o frontal. Tá? Trabalhamos em casos de surto, que eles estejam mais, num processo mais intenso com o dispersivo transversal, mas no usual, quando eles estão bem e o tratamento está andando regularmente, eu vou trabalhar calmantes no frontal. E aí, pessoal,
eu posso usar qualquer técnica que vá fazer isto. Eu vou usá-la de acordo com a condição. Esse meu autista aqui está bem, né? Ele está calminho, está paradinho. Então, eu posso fazer uma afloração, né? Eu posso fazer uma imposição. Se ele estivesse correndo por aqui, eu poderia fazer uma imposição dupla, porque eu conseguiria, né, ganhar tempo trabalhando, atendendo mais essas áreas. Mas aqui ele está bem, então eu vou trabalhar à frente. Trabalhei aqui, lá, disperso longitudinal. Tá? Se ele tiver alguma outra área momentaneamente afetada, algum problema de estômago, que eu detecte no tato magnético, posso trabalhar sem problema. Tá? Dispersei longitudinal de novo, vou trabalhar nas costas. Vou fazer o mesmo procedimento numeral. Tá? Por isso que antes eu falei, se ele estiver correndo, eu posso fazer uma imposição dupla. Tá? Porque o que eu necessito? Transmitir uma energia calmante para essa criança, aqui e no frontal. Bom, fiz isso, trabalho um pouquinho o sistema nervoso aqui, seguindo a mesma linha, e vou fazer de novo os dispersivos longitudinais. Vou finalizar fazendo muitos perpendiculares, tá? E depois os dispersivos, né, que a gente faz a uma distância mais próxima, a média distância, e terminando com os calmantes. Água fluidificada e o menino pelo menos uma vez por semana na mão do magnetizador. É o básico. Tratar um autista tratado. Ok. Para o Ivan? Para mim? É comigo. Ivan, Ai, ai. o que faltou dizer na sua explanação e você gostaria de falar? Parabéns pela sua recuperação. Faltou falar que quando eu cheguei em desdobramento, quando o médico disse assim, você só sai daqui, da frente dele, quando eu mostrei o exame, ele disse, você só está aqui direto para a UTI. Ele disse, já fui. Certo? Quando eu cheguei, de noite eu dormi na UTI e desdobrei. Chegando lá, o mundo espiritual disse assim, eu não quero você aqui não. Nem você e nem uma pessoa que esteve aqui antes. Que nós também devolvemos, Desi. Ele também esteve aqui, quase vem para aqui. Mas nós devolvemos também que vocês dois não têm condição de ficar aqui nem juntos. Isso. A primeira foi isso que eu não falei, certo? A segunda foi que, quando eu aprendi com a dona Dagmar, Jacó se diz bonito, né, Adilson? Quando Adilson está, ele fala de Adilson, e quando Adilson não está, ele fala de mim. Não sei desistir se ele fala de você. Certo? Ele só não fala de Ana, porque ele não tem condição de dizer que Ana é feia. Nem feia fisicamente, e muito mais bonita internamente. Então, ele não tem condição. Obrigado. Mas, não, vamos para lá. Eu só faltei dizer, Ionara, das coisas do tema que eu ia apresentar. Outras coisas eu faltei muito dizer, certo? Mas deixa para outra. Deixa para o oitavo, lá em Goiânia. Certo, Ionara? No oitavo eu digo. O que é que eu falo? Nós estamos tentando reduzir tempo de tratamento. Quem verifica que o tempo de tratamento de TDM leva 56 semanas, lá. As de 25 a 56 semanas. No caso do TCM, nós levamos às vezes um ano e 3 meses para tratar alguém. Nós tentamos fazermos isso. Nós estamos testando, tirando o nível 3 e juntando o atendimento do circuito frontal no nível 2. Você diminui um tempo de 7 meses. E voltando, testando desde o nível 1 perpendicular, para ver se a gente também reduz o tempo de tratamento. E foi essa pergunta que eu também fiz ao Dr. Claudio Honor. Dr. Claudio Honor, o tempo é muito grande. Às vezes pessoas desistem, não são persistentes. Não há condição de a gente usar novas técnicas para buscar uma redução de tempo. Ele disse, meu filho, é isso que você está pensando. Teste para ver. Importante que o Dr. Claudio Honor, quando nós perguntamos, vê Adilson, coisa que está no livro, isso no livro tem.
para não estimular a preguiça dos magnetizadores de estudar. Certo? Mas a gente pergunta sempre, viu? Eu disse essas coisas lá também a gente pergunta. E ele responde. Ele disse, sim, meu filho, o doutor Mesmo está dizendo aqui que o perpendicular é a maior ajuda que o TDM1 tem. Ok. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para a Andréia. Acho que a Andréia vai ser boa para responder. Um caso de um ser reencarnado que traz um trauma de vidas passadas, por acidente ou por conduta moral. O que agora questiono faz parte de um neto meu muito amado que, desde a formação fetal, traz uma diminuição da irrigação do líquido encefálico raquidiano. O mesmo é tratado com distúrbios de comportamento. Quero tentar tratá-lo com o magnetismo. Muito boazinha. Primeiro, um bom tato. Né? Falou sobre reencarnação, vidas passadas. Né? Eu nunca peguei um caso com essa visão. Mas um bom tato e trabalhar a parte da medula, né? É um bom começo, mas eu acredito que é tão difícil falar como fazer, porque o tato é que te dá essa percepção. Exercitar, fazer, diagnosticar, estudar, para poder tentar. Eu acho que é isso, eu acho que um bom tato no início. Para Ana Vargas, ter um espaço amplo e verde é um requisito obrigatório para o atendimento a ser realizado? Não, tanto que eu falei, temos praças, parques, não há nada que nos impeça de passear com essas crianças e fazer esse atendimento. Tá? Não é pré-requisito, não. Tá? Ainda para você, seria válido ensinar a mãe ou o pai a magnetizar seu filho, partindo do pressuposto que o autismo acompanhará o indivíduo por toda a sua vida? Sim, seria válido. Mas há um pré-requisito fundamental. Se para nós, magnetizadores espíritas, que recebemos essas crianças como nossos amigos, como nossos atendidos, dentro da instituição, como eu falei para vocês, em muitos casos nós vamos sentir o nó na garganta, e digo para vocês, não foi nenhuma nem duas vezes, que eu já senti muita vontade de chorar por ver o estado de uma criança autista. No entanto, essa criança, nenhum desses meninos é meu filho. Então, eu acredito que eu consigo, muito mais do que uma mãe, me equilibrar diante disso e lembrar aquela lição do Barão do Potê, né? O paciente não precisa da tua piedade, ele precisa da tua força, né? E então conseguir o equilíbrio necessário para fazer esse atendimento de forma benéfica, para que as minhas energias realmente cheguem a essa criança com aquilo que eu quero, com os efeitos que eu quero. Creio que um familiar teria bem mais dificuldade, mas não há impedimento. Em várias outras situações de enfermidades também crônicas, pacientes que nós temos também desde a pré-adolescência até o início da idade adulta, sim, nós ensinamos o pai ou a mãe ou algum familiar que deseje a fazer o atendimento, mas é uma situação bastante diferente da situação do autismo. Ivan, sou magnetizadora. Sinto em mim esses centros secundários, coxas e pernas. Posso ter problemas circulatórios? Ela sente o quê? Ela sente o quê? Sente o centro de força? Ela diz que sente. O quê? O centro de forças. Não, ela sente melhor. Se ela está sentindo centro de força, é melhor. Tem que ver a sintomatologia problemática. Ela tem o quê? Tem varizes, tem isso, tem um problema colocado. Se ela tem problema de coxa e de pernas, né, ela pode usar a recomendação que está aqui como conclusão inicial do trabalho, porque o doutor Claudionor me disse, que o doutor Alinor me disse que é o chefe da pesquisa, magnetizador espiritual.
Eu disse, doutor, vou concluir o trabalho. Ele olhou para mim e disse, fez o quê? Concluir o trabalho. Ele disse, meu filho não está nem 10% do que a gente espera de você. O quê? Ele olhou assim. Então não está pronto. Mas o que já está aí, já tem condição de tratar, principalmente da parte inferior, muito bem, se você tiver problema de coxa e de básico, né, no centro de força básica, tem condição. Porque eu afirmei lá no segundo encontro que as mulheres, 100% do genésico não está desorganizado ou descompensado. Então, é bom verificar, né, e ver no centro espírita, se você é meditadora, melhor, mande seus colegas medirem o centro básico, o dorsal todo e o genésico, principalmente, que pode ter algum desequilíbrio. E eles estão aptos, está aí à disposição, qualquer um está apto para tratar, que eu botei e coloquei a técnica numa sequência lógica. Qualquer pessoa que der passe, que não seja magnetizador, se for lido, alguém lê para ele, e se ele souber as técnicas, ele aplica. Ivan, aproveitando, já que você está... Outra para você. Você usa como tratamento complementar ao magnetismo a água fluidificada? Nós usamos tudo que o magnetismo recomenda. Nós fazemos orientação, porque tem muita gente que chega lá, quer que a gente faça a nossa parte, e ele não quer. Sedentarismo, come demais gordura, tudo aquilo que a medicina recomenda. E a gente orienta ele na entrevista. Nós fazemos entrevista, ele sai do passe, nós entrevistamos ele toda semana, perguntando a ele aquela melhoria em função do sintoma. E o passista dentro da sala, quando faz o tato magnético, coloca na ficha dele todo o desequilíbrio que existia e a desarmonização de algum centro de força é colocado. Na avaliação, nós avaliamos. E o segmento, a gente recomenda que ele faça evangelho no lar, que ele tome o passe na magnetização e que ele participe do estudo. A gente tenta colocar ele no estudo do evangelho ou de qualquer área, assim, para complementar, falando dele de conduta. E também a água fluidificada é tomada como recomenda, está ali no documento, dizendo quantas vezes tem que tomar água fluidificada. Ok. Essa pergunta, eu acredito que vai dar um pouquinho de polêmica. Eu vou dar para todo mundo. Vou começar pela Andréia, para que cada uma tenha 1 minuto para responder essa pergunta a todos vocês. Tá? Um magnetizador com distensão muscular, ao realizar o trabalho, sem considerar o próprio desconforto, levaria algum prejuízo ao paciente? Desconforto muscular, eu acredito que não. Levaria, assim, para ele mesmo. O desconforto físico. Se eu tiver com uma dor muscular aqui, no meu ombro, com dispersivo, sou eu. O que eu levaria é o desconforto mental. Se eu tiver com problema mental, aí sim eu posso passar para o meu paciente. Agora, eu tenho que me avaliar. Eu tenho condições? Eu consigo fazer uma boa abertura? Está me machucando? Nós somos de carne e osso também. Dói, né? Então, é se avaliar, ver como é que você está. Em muitos casos, toma-se passe para ver se melhora antes do tratamento, né? E, se puder, né? Não tem problema, né? Okay. Aguentando a dor, tudo bem. Ok. Ivan? Se nós tivéssemos de transferir algo de nós, aqui não tem nenhum som, aqui eu estou olhando, não estou vendo nenhum som aqui. Olha aqui. Uhum. Tem algum aí que não tem problema nenhum? Tem não, levanta a mão não. Então, pode dar passo. Ainda estava comentando aqui com o Ivan uma situação que há 2 anos atrás eu tive uma crise de coluna bastante séria e nessa mesma semana surgiu um menino com 9 meses com uma doença autoimune seríssima. Ele realmente não tinha, desencarnou com 1 ano e 1 mês. E ele tinha muita dor, porque, a grosso modo, o esqueleto dele não se desenvolvia no mesmo ritmo dos órgãos internos, então ele tinha uma compressão dos órgãos muito grande. Os órgãos internos dele eram equivalente a uma criança de 2 anos e o esqueleto a um bebê de menos de 9 meses. Isso que é uma doença raríssima, foi um dos poucos casos que houveram no Brasil, e eu não sei porquê. Essas coisas param todas na Sociedade de Vida, eu não sei porquê, mas elas param lá. Né? E eu
quando vi o menino, ele era alimentado por sonda. Eu disse assim, olha, nesse caso eu vou precisar do atendimento, vou precisar da companhia, da orientação do Georges e de todo o apoio. E aí a ligação mais próxima, mais direta vai ser comigo. Eu digo, vou lá, vou atender o menino, mesmo com toda a dor que eu estou sentindo. E aplicamos tantos passes dispersivos longitudinais calmantes no bebê, que ele adormeceu. E a mãe disse que fazia muitos dias que ele não dormia, ele adormeceu durante o passe. Depois do atendimento dele, ele estava adormecido, tranquilo, e eu estava sem dor. Bom. Eu também concordo com a Andréia. Vai depender das condições dessa pessoa realizar o passe. Aí sim, se ela não conseguir fazer as técnicas adequadamente, porque ela não fala o grau de intensidade dessa dor, se é um desconforto só, mas se ela consegue fazer o movimento da mão, ou se agachar, ou se movimentar, eu não vejo problema nenhum também. É porque aqui ele não fala especificamente se esse grau impede dessa pessoa. E também, se a pessoa tem um problema, que ela falou, um desconforto mental, aí sim, se ela não consegue ter a concentração adequada, isso interferia. Mas, caso contrário, se ela consegue fazer os movimentos adequados, de acordo com as técnicas, também é que nem a Ana falou. Se você conseguir, tudo bem, vai em frente. Não é isso que vai impedir de você fazer o passe que você necessita fazer. Acho que todos já falaram, né? O que era necessário, é isso mesmo. Você está bem, ok. Para a Ana, o Adilson, infelizmente, tem algumas perguntas aqui. Uma para mim, para o Jacó, outra para o Adilson. A gente, infelizmente, não vai poder responder agora. Depois a gente conversa particularmente, se alguém quisesse fazer essa pergunta, ou para mim, ou para o Adilson, ou para o Jacó. Essa aqui diz a Ana ou a Adilson. Como Hermínio fala em seu livro O Autista Vive em Seu Próprio Mundo, é possível levá-lo a algum tipo de transe sonambúlico para aliviar, se ele tiver disposição natural para isso? É 1 minuto? Leonara, 1 minuto? Vou tentar em 30, tu quer tentar os outros 30? Não? Passou a bola. Bem, pessoal, o autista, quando em crise realmente, principalmente aquele autista que tem aquele hábito de se auto-hipnotizar, por natureza ele se coloca na condição de sonambulismo. Ele se afasta. E por isso é tão difícil as demais terapias, ou as terapias convencionais, atuarem sem o apoio do passe magnético. Tá? Então, eu nunca coloquei nenhum autista em sonambulismo. O que eu procuro fazer é tirá-lo de lá. Tá? Okay. Procuro fazê-lo é tirá-lo de lá e trazê-lo para o nosso mundo, entrando no mundo dele, buscando devagarinho trazer para cá. Ok. Para você também, Ana Vargas, em outra palestra você comentou que Geórgio instruiu de usar a técnica de concentração no frontal e humeral. Eu gostaria de saber o porquê do centro humeral e que área você mentaliza na hora da concentração. E com relação à região ímbica, vocês trabalham? Nós trabalhamos aquilo que eu demonstrei. O que eu mentalizo quando estou trabalhando com essas crianças e o que é que se orienta a nossa equipe a mentalizar? Nós não temos tempo de manter uma concentração imaginando o funcionamento de cada coisinha. Então, nós mentalizamos para essa criança o desejo de que ela venha para o nosso mundo. O desejo de que ela venha para a vida. Que ela encare esta encarnação, coragem, amor, disposição. Porque nós não podemos, já é difícil manter a concentração atendendo e procurando fazer as técnicas da melhor forma possível. Então, o que nós mentalizamos é isso. É o que nós desejamos que como aquela criança responda. Ok? A outra questão, acho que eu já respondi, né? Se nós trabalhamos a questão límbica, nós trabalhamos exatamente o que eu disse. Por que nós trabalhamos frontal e por que nós trabalhamos humeral? Frontal vai estar ligada a toda a questão psicológica, vai envolver toda a questão neurológica, vai estar ligado ao sistema nervoso central.
equilíbrio neuroquímico e etc. Da mesma maneira, o humeral vai estar respondendo por isso também e, principalmente, vai estar respondendo pelo restante do sistema nervoso, tanto o central quanto o sistema simpático que vai resultar daí. Tá? Você orienta quanto à prioridade no atendimento à criança e a grávidas. O que você nos diz quanto ao fato de o passe magnético ser feito numa sala onde também é utilizada para reuniões mediúnicas? Bom, em primeiro lugar, se a reunião mediúnica não está acontecendo naquele momento, não vejo nenhum impedimento. Se a reunião mediúnica estiver acontecendo, também não há impedimento para que se faça o passe magnético, mas inclusive ele muitas vezes é necessário ao atendimento dos médiuns. Eu não vou colocar um paciente externo ali. Então, não vejo nenhum impedimento a se usar como sala de passe a sala mediúnica. Qual era a outra pergunta, Leonara, por favor? Por que a orientação de grávidas e crianças? Não, isso aí ela só afirmou. Ela só usou afirmou? Isso para fazer essa pergunta. E essa não é uma orientação minha, essa é uma orientação que já vem de séculos. Ok. Para o Ivan, comprovado que a má circulação, particularmente varizes e cãibras, deve-se ao processo obsessivo, como poderia trabalhar o problema numa casa onde não se tem reunião mediúnica de desobsessão? Eu não disse que a obsessão é causa de problema circulatório. Eu disse que quando ele está associado. Ele está associado. Então, agora, quando você não tem uma casa que faça, se na cidade, manda fazer por outra. Nós fazemos desobsessão, nós recebemos desobsessões de muitas cidades que nós visitamos. Eles pedem socorro ao grupo do Caminhoneiro, que nós temos 27 médiuns. E esses últimos meses, nós atendemos algumas casas, né, que nos pediram socorro em função de muitos problemas, que quase fecham as casas, a casa ia fechar, e os dirigentes pediram socorro a gente, como eles não tinham nenhum médico para trabalhar na desobsessão. Ele pediu a gente para fazer um socorro pela casa. E nós, do Clodionô, fizemos. Nós estamos aí para servir. Então, seria... Precisa servir os outros, quanto mais os colegas. Pode ser feita à distância, né? E para encerrar, Ana, que eu acho que as outras perguntas... tem uma aqui que é bem rápida. O tratamento contra a esquizofrenia em crianças pode ser diagnosticado precocemente. E como diagnosticar? O diagnóstico é ato privativo do médico. Ok? Então, cabe dar o diagnóstico. Todos esses casos que nós trabalhamos, eu enfatizei bastante, são encaminhados por médicos, por psicólogos, porque muitas vezes esse diagnóstico é multidisciplinar. E nós entramos com a participação, descartando as questões ligadas à obsessão, as questões ligadas à mediunidade, né, que então vamos, se é da nossa área, resolve-se. Né? Se nenhuma dessas áreas for positiva, resta a questão da patologia, e aí vai ser definida qual é a patologia, e nós vamos seguir como uma terapêutica complementar com o passe magnético. E isso a gente faz, tem vários médicos e psicólogos, até acho que comentei com alguns amigos aí, que já não uma vez só, mas vários casos, em que eles próprios levam alguns dos seus pacientes até a sociedade. Ok. Emendando isso aí, é possível identificar a depressão em crianças com paralisia cerebral que não tem movimento nos membros superiores e inferiores? Como? Bom, o caso da criança com paralisia cerebral é muito complicado, porque, em geral, também não falam. Obviamente que a situação é dificílima. A família é que vai nos dizer mais com relação ao estado dessa criança, porque muitas vezes os pais ou os cuidadores, até pelo olhar, identificam o estado e os desejos da criança. Possível? Possível é. E será atendida. Já
temos vários casos de também crianças com paralisia cerebral que são atendidas. Eu acho que também se fizer um tato na criança Vai sentir, e ver vai. o esplênico, Vai pode sentir. ser, né? Pelo tato vai sentir, sim. Ok. A última pergunta, Ana, eu tenho um filho bastante retraído, tímido e com dificuldades na relação interpessoal com outras crianças. Segundo a psicóloga, com quem foi consultado, ele tem tendências à depressão. Como posso trabalhar com o magnetismo em seu favor? Dá para mostrar na prática? Essa é a última pergunta. Hã? Trabalhar em ti, Onara? Então tá. Olha, a depressão na infância vai ter as mesmas características que tem a depressão adulta, né? A questão toda vai ser realmente o retorno, e eu vou aplicar na criança os mesmos passos, aqui os que trabalham com TDM1, né? Sentem-se bem, podem aplicar o TDM1, vão aplicar muitos dispersivos, né? Esplênico, vão aplicar dispersivos, no caso, eu particularmente aplico dispersivos em toda a série, aplico dispersivos desde o coronário até os pés mesmo, né? E vai centrar aonde sentir mais o foco da depressão da criança. Porque a depressão, pessoal, ela tem vários fatores. Tá? E na infância ela é delicada de ser diagnosticada, é preciso ver qual é a causa. Pode ser um caso hormonal, pode ser um caso de luto, como nós já tivemos, perda de pais. Então, vocês imaginem, o estado emocional dessa criança era dificílimo, né? Vários casos. Né? E também como... Nesse trabalho, obrigada, Ionara. Nesse trabalho que a gente apresentou apenas 2 tópicos aqui, a depressão na infância é um deles. Então, magneticamente, trabalhe com dispersivos. Muitos dispersivos. Transversais e longitudinais. Quer completar? A gente está fora do tempo. Fora, né? Não tem mais, né, Sônia? Muito obrigada.